canal Voz de Deus que Liberta, ela está abrindo mais um trabalho de libertação, trabalho de cura, trabalho de poder. A Igreja Pentecostal é dirigente o apóstolo Fernando e a vice-presidente o apóstolo Fernando e a vice-presidente Simone Cordeiro de Farias. Que Deus, hoje, sexta-feira, dia de curas, dias de curas nesse trabalho. Nós temos que ter cuidado no que vai acontecer, no que vem para acontecer. Vamos abrir a leitura com uma oração ao Espírito Santo. Levanta as mãos todo mundo. Espírito Santo, estamos aqui nas tuas mãos, Pai, lavando nossa roupa com o sangue do Cordeiro, deixar branca e brilhosa. Que o Espírito Santo, no nome de Deus Todo-Poderoso, Ele abençoe, Ele ilumine, Ele dê força, sabedoria, grandeza, paz e alegria. Que o Espírito Santo incorpore em mim hoje, na pregação, que eu possa passar a leitura para vocês com a direção do Espírito Santo, da palavra de Cristo, que foi Ele que me mandou. Eu leio a Bíblia todinha para vocês, e para isso eu estou lendo, em nome de Jesus. Amém. Então, Gênesis capítulo 24, versículo 59. Então deixaram que Rebeca, a irmã deles, partisse. O irmão dela partisse, junto com sua ama, com o servo de Abraão e os homens que estavam com ele. Abençoaram Rebeca e lhe disseram: que você, nossa irmã, seja mãe de milhares, que a sua descendência tome posse das cidades dos seus inimigos. Está vendo que a intenção deles já era fazer as coisas de briga. Então Rebeca se levantou com as suas servas e, montando os camelos, seguiram o homem, e o servo de Abraão tomou Rebeca e partiu. Ora, Isaque veio de Beté, Laihai, porque morava na terra do Niquebé. Ao cair da tarde, Isaque saiu para meditar no campo. Enquanto os olhos viu, e eis que vinha camelos também Rebeca. Levantou-se os olhos e, vendo Isaque, desceu do camelo e perguntou ao servo: quem é aquele homem que vem pelo campo ao nosso encontro? É o servo, respondeu: é o meu senhor. Então ela pegou o véu e se cobriu. O servo contou a Isaque
todas as coisas que havia feito. Isaque a conduziu até a tenda de Sara, mãe dele. Ele tomou Rebeca, a esta se tornou a mulher dele, e ele o amou, e assim Isaque foi consolado depois da morte da sua mãe. Descendente de Abraão e Quetura. Descendente de quem? Abraão. Abraão, capítulo 25. Abraão casou com outra mulher, que se chamava Quetura. E ela lhe deu à luz Ziru, Jassã, Media, Isabaque e sua Jassá. Gerou Zabaque e Dede. E os filhos de Dede foram Assuiri, Letussi e Leoni. E os filhos de Medi foram Efã, Efé, Enoque, Abibiá, Eldá. Todos estes foram filhos de Quetura. Quer dizer, ele casou novamente e construiu outro quê? Outra família. Esses são os filhos da outra mulher. Abraão deu tudo o que tinha a Isaque. Porém, aos filhos das concubinas que tinha Abraão, deu presente, e ainda eu, vida, os separou de seu filho Isaque, enviando-lhes para a terra do Oriente. A morte de Abraão. Os dias da vida de Abraão foram 165 anos. Abraão expirou e morreu, após uma longa velhice, e foi reunido ao seu povo, e os filhos dele, Isaque e Ismael, sepultaram na caverna de Nequis, no campo de Efron, filho de Zoá e Beté, em frente de Mari, o campo que Abraão havia comprado dos filhos de Eté. Ali foram sepultados Abraão e Sara e sua mulher. Depois da morte de Abraão, Deus abençoou Isaque. O filho dele, Isaque, morava perto de Beá, Laí e Roi. A descendentes de Israel. São estas as gerações, diz Emanuel, filho de Abraão, que Agar, egípcia, serve de Sara, lhe deu a luz. Estes são os nomes dos filhos de Ismael, por onde de nascimento o primogênito de Ismael foi Meoadad, depois Quedar, Adadiel, Mibezal, Misma, Duna, Massa, Adad, Teme, Gedor, Nafeste e Quedar. Estes são os filhos de Ismael. Estes são os seus nomes, pelas suas aldeias, pelos seus acampamentos, 12 príncipes de seu povo. E os anos da vida de Ismael foram 137, e morreu, e foi reunido ao seu povo. O filho de Ismael habitaram
desde a vila até o sul, nas imediações do Egito, no caminho para a Síria, e ele se estabeleceu diante de todos os seus irmãos. Síria, que é o país que ainda hoje existe, com esse nome, Síria. Descendente de Isaque. São estas as gerações de Isaque, filho de Abraão. Abraão gerou Isaque. Ele tinha 40 anos quando tomou por esposa Rebeca, filha de Beti, o Arrameu de Barém, Ará, irmã de Lobão, o Arrameu. Isaque orou ao Senhor por sua mulher, porque ela era estéril. E o Senhor ouviu as orações dela. E Rebeca, a mulher de Isaque, ficou grávida. E o filho levantava no ventre dela. Então ela disse: por que isso está acontecendo comigo? E ele foi consultar o Senhor, e o Senhor lhe respondeu: duas nações estão no seu ventre, dois povos nascidos de você se dividirão. Quer dizer, ia nascer dois, e eram dois gêmeos, e eram os duas nações. O povo será mais forte do que o outro, e o mais velho servirá mais o moço. Cumprido os dias para que desse a luz, e eis que havia gêmeos no seu ventre. Nasceu o primeiro rei, ruivo, todo revestido de pelos, por isso deram-lhe o nome de Esaú. Depois nasceu o irmão, com as mãos seguravam um calcanhar de seu Saul. Por isso lhe deram o nome de Jacó. Isaque tinha 60 anos quando Rebeca deu à luz. E saiu 20 o seu direito de primogênito. Ingressaram-se os meninos. Esaú tornou-se perito, caçador, homem do campo. Jacó, porém, era homem pacato e morava em tendas. Morava em quê? Tendas. Isaque amava Esaú porque se saboreavam da sua caça, e Rebeca, porém, amava Jacó. Jacó tinha feito um ensopado quando Saul exaltou, veio do campo e lhe disse. Veja aí que já existia mentira e falsidade e ruindade, viu? Preste atenção. Por favor, me deixe comer um pouco das coisas vermelhas. Essas coisas vermelhas, ai, pois estou exalto. Por isso deram-lhe o nome de Edom. Jacó respondeu: primeiro me venda o seu direito de primogenitura. Ele respondeu: estou morando
da fome de que me vale o direito de primogênito, primogenitura. Então Jacó disse: primeiro jurei, Esaú jurou, e vendeu o seu direito de primogenitura. E Jacó deu a Esaú pão e o ensopado de latija. E ele comeu e bebeu e levantou-se. E saiu assim, e Esaú desprezou o seu direito de primogenitura. Isaque na terra dos filisteus. Capítulo 26 do livro de Gênesis. Presta atenção. Sobreveio fome à terra, assim como tinha acontecido nos dias de Abraão. Então Isaque foi a Gerar encontrar-se com Abini, Isaque, rei de Filisteu. O Senhor apareceu a Isaque e lhe disse: novamente, Deus apareceu a quem? Isaque. Mas outra mentira de vocês, pastores e padre, que ninguém nunca viu Deus. Outra mentira de muita gente aí. Não desça ao Egito, mas fique na terra que eu lhe indicar. Habite nela, e serei com você, e abençoarei, porque você é a sua descendência. Darei todas estas terras. Confirmarei juramento que fiz a Abraão e seu pai. Multiplicarei a sua descendência como as estrelas dos céus, e elas darei todas estas terras na sua descendência. Serão benditas todas as nações da terra, porque Abraão obedeceu a minha palavra e guardou os meus mandamentos e os meus preceitos, os meus estatutos e as minhas leis. Isaque, pois, ficou em Gerar, quando os homens daquele lugar perguntaram a respeito de sua mulher. E ele disse: a minha irmã, ela é minha, meditou. Disse: é a minha mulher, porque pensava assim os homens do lugar me matarão por causa de Rebeca, porque ela é muito bonita. Tá vendo, Rebeca? Como você é bonita? Eu tenho uma filha chamada Rebeca. Depois que Isaque havia permanecido ali por muito tempo, Abinilaque, rei dos filisteus, olhou por uma janela e viu que Isaque acariciava Rebeca, sua mulher. Então Abinilaque chamou Isaque e lhe disse: invidente que ela é a sua mulher, como é que você disse que ela era sua irmã? Mentiu também. Outra mentira. Isaque respondeu: é que eu pensei que poderia me matar por causa dela. Então Abinilaque disse: o que é isso que você faz conosco? Falsamente, algum
do povo poderia ter se deitado com a sua mulher e você teria trazido culpa sobre nós. Mentira não presta. Mentira não presta. Ou morrendo ou falando, tem que falar a verdade. Então Abinilaque deu essa ordem a todo o povo. Quem tocar neste homem ou na sua mulher, certamente morrerá. Isaque semeou naquela terra e no mesmo ano recolheu 100 por 1, porque o Senhor abençoava. Ele enriqueceu, continuou prosperando, ficou riquíssimo, tinha ovelhas, bois e grande número de servos, de maneira que os filisteus tinham inveja dele. Por isso lhe entulharam todos os poços que os servos de seu pai haviam cavado. Nos dias de Abraão, encheu-se da terra Abinilaque e disse a Isaque: sai da nossa terra, porque você já é muito mais poderoso do que nós. Então Isaque saiu dali e se acampou no vale de Gerom, onde ficou morando. Isaque tornou a abrir os poços que haviam sido cavados nos dias de Abraão, seu pai, porque os filisteus os haviam entulhado depois da morte de Abraão, e lhe deu o mesmo nome que o seu pai já lhe tinha dado. E os servos de Isaque cavaram no vale e acharam um poço de água nascente, mas os pastores de Gerom entraram em conflito com os pastores de Isaque, dizendo: esta água é nossa. Por isso Isaque chamou o poço de Isaque, porque entraram em conflito com ele. Então cavaram outro poço, e também por causa desse houve conflito. Por isso recebeu o nome de Sittim. Partiram dali, Isaque cavou ainda outro poço. Como por isso não houve conflito, deu-lhe o nome de Rebalde. E ele disse: vocês estão vendo que a confusão de água disso não é de hoje, é de muitos anos. Porque agora o Senhor abriu os poços para nós e vamos prosperar nesta terra. Dali Isaque foi para Bezabá na mesma noite, e o Senhor lhe apareceu e disse: o Senhor apareceu novamente a quem? Aí Isaque: eu sou o Deus de seu pai Abraão, não tenha medo, porque eu estou com você. Eu abençoarei e multiplicarei a sua descendência, por amor de Abraão, meu servo. Então Isaque levantou ali um altar, e tendo invocado o nome do Senhor, armou sua tenda, e os servos de Isaque abriram ali um poço. Isaque fez aliança com Abinilaque
Abinilaque, seu amigo, Austate, ficou comandante do seu exército. Saíram de guerra, de general, para encontrar Isaac. Isaac perguntou: por que vocês vejaram a minha presença? Se me odeiam, me expulsaram do meio de vocês? Eles responderam: vimos claramente que o Senhor está com você. Então permanecemos que seria bom se houvesse um juramento entre nós e você. Queremos fazer uma aliança com você. Você jura que não nos fará mal, assim como nós também fazemos nenhum mal a você, mas fazemos somente o bem e o deixarmos ir com a paz, você agora o abençoado do Senhor. Olha, gente, toda pessoa que é abençoado de Deus, que é iluminado de Deus, ele é perseguido. Todos eles. Olha que eu sou perseguido. Veja quantas pessoas me perseguem sem eu fazer mal com ninguém. Então Isaac lhe deu um banquete, e comeram e beberam. Levantando-se de madrugada, juraram na parte a parte. Isaac e seu despediu, e eles se foram em paz. Nesse mesmo dia vieram os servos de Isaac, dando-lhe notícia do poço que tinha cavado, e lhe disseram: achamos água ao poço. Isaac deu o nome de Zabá, por isso Bezabá é o nome daquela cidade até o dia de hoje. Quando Esaú tinha 40 anos de idade, tomou por esposa Judite, filha de Beri, Edeu e Bazeti, filho de Elon. Edeu, essas duas se tornaram amargura de espírito para Isaac e para Rebeca. Olha, amargura de quê? De espírito, que elas eram ruins, porque até agora, me perdoe, eu não vi uma Judite prestar. Eu tinha uma parente Judite ruim daquele jeito, pensava nascer. Isaac abençoou Jacó. Quando Isaac envelheceu, os seus olhos se enfraqueceram, a ponto de não mais poder ver. Chamou Esaú, seu filho mais velho, e lhe disse: meu filho Esaú. Respondeu: aqui estou, meu pai. E lhe disse: estou velho, não sei o dia da minha morte, porque agora as suas armas e a sua aljava e o seu arco, vá ao campo e apanhe para mim alguma caça e faça uma comida saborosa, como eu aprecio, e traga aqui para mim e para que eu coma. Abençoe com você antes que eu morra. Aí você vai ver começar a safadeza de dentro da Bíblia. A desigualdade, como existe hoje. Rebeca esteve escutando
Enquanto Isaac falava com Esaú, seu filho, Esaú foi ao campo para apanhar a caça. Trouxeram-lhe então, Rebeca disse a Jacó, seu filho: ouve o seu pai, fala com Esaú, o seu irmão. E ele disse: traga-me uma caça e faça uma comida saborosa para mim e para que eu coma e o abençoe na presença do Senhor. Antes que eu morra, agora o meu filho, escute as minhas palavras e faça o que lhe ordeno. Vá ao rebanho, traga-me 2 bons cabritos dele, farei uma sopado saboroso comida para o seu pai, como ele apreciava. Você levará ao seu pai para que coma e abençoe antes que morra. Ó, já mentindo, viu? Começou mentira, começou a safadeza. Mas Jacó disse a Rebeca, sua mãe: Esaú, meu irmão, e um homem pelado, eu sou como um homem de pelo liso. Se o meu pai me apapar, passarei a ser visto por ele como zombador e trairei sobre mim a maldição e nunca a benção. Repara o que eles fizeram, viu, meu povo? Para vocês verem, eu vou deixar isso aqui para amanhã, que já está em cima da hora. Para vocês verem, para vocês entenderem a ruindade de quem? Do ser o quê? Humano. Um irmão, mais uma mãe, traindo o pai. Com outro irmão. Aí você veja, mora tudo junto. São filhos da mesma mulher, dos mesmos homens, do mesmo cidadão, Abraão. E ela fez o quê? Jacó, aliás. O filho seu o quê? Virar o quê? Mentiroso. Traidor. Isso é o que acontece hoje. Não está acontecendo mais do que a verdade, do que o passado, de que a mentira. O povo quer ter status, não quer pregar a palavra correta para vocês. Estou nem ligando. Agora eu peço a vocês dos canais que nós estamos dando, o canal, estamos no TikTok, Facebook e YouTube, Instagram. Nós estamos dentro de tudo. Vê se vocês criam juízo, empresários e administradores. Veja qual é o homem que está pregando, ou a mulher, a palavra de Deus verdadeiro no canal de vocês. Vocês que estão me ouvindo também. Olhe a verdade sendo pregada para vocês, as mentiras, as invejas, as coisas erradas. E aí vocês vão pagar o preço muito alto. Se eu não pregasse a verdade, eu não sei se eu estou fazendo certo. Porque nesse mundo ninguém sabe quem é certo ou não sabe quem é errado. Que Deus abençoe vocês. Ilumine. Que seja um fim de semana saboroso. Porque aqui na minha cidade onde eu estou morando não é. É assassinato todo dia. Todo dia mata 1, 2 e deixa já outro amarrado por outro dia. Aqui é o inferno. Aqui a prostituição é no meio da rua.
Aqui é um Saddam e Gomorra. Mas ninguém liga para isso não. Então nem aí. Um dia vai pagar o preço. E esse preço é tarde. Escuta o que eu estou dizendo, meus irmãos. Vocês que saíram da igreja, que não entram em contato comigo, espere que Deus vai falar com você, não sou eu não. É o Espírito Santo. Espere. Foram um comboio de covarde comigo. Tudinho. Me deixaram, me abandonaram, eu doente, em cima de uma rede. Poucos irmãos me ajudaram. E aqueles que me ajudaram, que Deus abençoe vocês. E aqueles que quiseram ajudar, mas não podiam, que Deus abençoe também vocês. Espera a resposta de Deus, que não tem justiça maior do que a de Deus. Tarda, mas não vai. É como as trovoadas no Nordeste. Tarda, mas não falha. Veja para frente a resposta que a gente vai ter. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Venha o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. Pão nosso cada dia dai hoje. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não deixa cair em tentação, mas livra do mal, porque teu é o reino, é o poder, é a honra e a glória para sempre. Amém. Uma boa noite. Vocês estão vendo, irmãos? Não, Pedro, viu? Porque aqui apareceu o nome na frente. 20